Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais vídeo com você. E o tema do nosso vídeo hoje é: qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? É o nome de um livro muito bom e disponível em português que conta as peripécias, as aventuras, as curiosidades vividas por um secretário pessoal de Prabhupada. Ele tem características de ser uma pessoa mais descontraída, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, então nas narrativas dele ele vai transportar isso, né? A ênfase que ele dá para o Prabhupada são nos momentos mais divertidos, mais do cotidiano, e isso gera uma escrita muito agradável. Gera uma escrita bem diferente de outros livros, como a biografia oficial de Prabhupada, Srila Prabhupada Lilamrita, ou você lê as cartas de Prabhupada, ou ouvir aulas de Prabhupada. Esse livro nos traz uma perspectiva diferente de Prabhupada, que é o Prabhupada quando estava sozinho com seu secretário. Não havia nenhuma câmera sobre Prabhupada, não havia nenhum microfone. Então Prabhupada muitas vezes falava coisas muito descontraídas, ou rememorava a sua infância, contava do seu tempo em que ele era casado e coisas assim. E é um livro muito bom. Você tem o link dele para a descrição aqui no vídeo, mas antes de ir para o livro, vamos ao vídeo, né? Nesse vídeo nós vamos ver algumas passagens desse livro e também tirar algumas lições dentro da filosofia a partir dessas anedotas. Vamos dar uma olhada. Então Shruta Kirti, esse discípulo de Prabhupada que vai escrever esse livro com várias memórias, ele era muito jovem à época que ele estava com Prabhupada e ele era um brahmachari, assim, um monge celibatário vivendo com Prabhupada. E ele foi assim ascensionado à posição de secretário de Prabhupada bem rapidamente. Assim, faltava alguém e aí ele foi cobrindo essa função. Por exemplo, quando Prabhupada ficou sem massagista, aí o responsável por cuidar de Prabhupada à época, Kirtanananda, disse: o Shruta Kirti talvez possa dar massagem. E a Prabhupada disse: ah, sim, isso é algo muito fácil, qualquer um pode fazer. Então ele foi se tornando assim secretário de Prabhupada porque isso é algo que qualquer um pode fazer. E logo ele estava sendo iniciado por Prabhupada, recebendo apelidos de Prabhupada. Prabhupada o iniciou como Shruta Kirti, mas falou que Shruta Kirti era um nome muito grande, que ele iria chamá-lo de Shruto. E assim, rapidamente ele virou secretário de Prabhupada. Então, na primeira história que nós vamos contar, cada capítulo do livro é bem curtinho, como 1 e 2 páginas, e traz uma história. Essa história aparece logo no começo do livro, se chama Krishna como uma bolinha doce. Os títulos do capítulo geralmente é um trecho de algo que Prabhupada falou e que vai aparecer naquele capítulo. Então, Krishna é como uma bolinha doce, né? Por que Prabhupada disse isso? Shruta Kirti conta que à noite, quando Prabhupada estava já prestes a se recolher, ele lia, junto com seus discípulos, o livro chamado Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. É curioso que é um livro que foi escrito por Prabhupada, né? E Prabhupada às vezes dizia que ele mesmo lia ou ouvia os seus livros porque não foi ele que escreveu esses livros. Esses livros foram inspirados por Krishna. E sendo assim, Prabhupada disse: toda vez que eu leio meus próprios livros, eu aprendo alguma coisa nova. Então, assim, super incentivo, né? Para ler os livros de Prabhupada. O próprio Prabhupada lia os livros dele. Então, Shruta Kirti estava nessa função de ler o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por próprio Prabhupada, para Prabhupada. E Shruta Kirti diz que Prabhupada assim, se divertia muito com esse livro. Prabhupada ficava como uma criança ouvindo assim, contos de fada, só que de forma muito mais envolvente, né? Porque Prabhupada aceita que Krishna é uma personalidade que existiu verdadeiramente, que existe verdadeiramente. E Prabhupada, com toda a sua devoção ali, sua inocência, ouvia as histórias com deleite, assim, que encantava todos. Então, Shruta Kirti, uma noite, ele estava lendo uma história em que havia um gorila demônio chamado Duivida, que estava atrapalhando sábios a fazerem suas práticas espirituais. E ele conta que Prabhupada ouvia e ria, e ria. Duivida chegou no jardim dos sábios e pisoteou todas as flores do jardim. E a Prabhupada começou a rir daquilo. E aí, para piorar, a história foi ficando ainda mais trágica, que Duivida começou a jogar urina e fezes em cima dos sábios e na arena que eles tinham preparado para fazer ritos religiosos. E a Shruta Kirti falou que Prabhupada riu tanto que Prabhupada começou a bater na própria coxa, assim. E a Shruta Kirti ele parou de ler só para Prabhupada poder rir, assim, sem que a história interrompesse a risada dele, né? Todos os devotos se divertindo com aquilo.
E ele disse que era muito agradável esses momentos. Aí passa essa noite, termina, Prabhupada dorme e tudo, e na noite seguinte vai ter mais uma leitura do livro Krishna. Aí o Shrutakirti, diante de Prabhupada, ele pensa, Prabhupada gosta de histórias em que Krishna enfrenta demônios, em que demônios aparecem, causam problema, e Krishna mata esse demônio. Aí ele começou a folhear o Krishna Book assim, procurando histórias de demônio. Nem é difícil, tem muitas, né? Quem conhece o livro sabe. Ele ficou folheando, e a Prabhupada guardando assim o começo da leitura, a leitura não começava, ele olhou para o Shrutakirti e falou, o que você está fazendo? E aí o Shrutakirti disse, Prabhupada, pelo dia de ontem eu pude entender que o senhor gosta muito das histórias em que Krishna mata demônios, então estou procurando mais uma história desse tipo. E a Prabhupada falou, não, leia a partir de qualquer ponto. Aí ele disse a frase que dá nome ao capítulo, Krishna é como uma bolinha doce, em qualquer lugar que você morda, é gostoso. Então, aí, coisas que a gente morde, né, elas têm aí o diferencial da mordida, né? Por exemplo, um pastel de queijo, a primeira mordida não é muito boa, né? É só para sair o vapor ali e só tem massa, né? Aí você vê o queijo lá no fundo, né? A segunda mordida já é mais úmida ali, que já tem o soro do queijo. E a mordida lá no final é bem boa, né? Que tem o queijo. Então tem esses tipos de coisas que você morde, primeiro vem a massa, o recheio vem na segunda mordida. O bolo, né? Tem a parte que tem a cobertura, tem a parte que tem o recheio, tem a parte que só tem bolo. Tem a parte do bolo que tem o morango, tem a parte do bolo que não vem com morango. Então tem essas comidas assim que são boas em umas mordidas e outras mordidas nem tanto, né? Ou menos. Agora o Prabhupada diz que Krishna come bolinha doce. A bolinha doce é tipo um brigadeiro. Então a bolinha doce, o brigadeiro, esse tipo de preparação, ela é gostosa em qualquer parte, né? Todas as mordidas são igualmente intensas, né? A bolinha, ela é puro recheio, ela não tem assim uma coisa descartável, né? Então, Prabhupada disse isso daqui. Não, leia de qualquer lugar é bom. Então, essa é a natureza de Krishna, né? A natureza de Deus. Ele é, sendo absoluto, quando ele faz um ato de violência, isso é bom. A pessoa que recebe a violência se beneficia. Por exemplo, quando Krishna agrediu Kaliya, Kaliya no final ela agradece, né? Você me livrou do meu veneno, você me livrou da minha maldade. Quando Krishna mata Hiranyakashipu, Hiranyakashipu se beneficia em ter sido morto por Krishna, porque ele pode recobrar seu corpo espiritual, né, como porteiro no mundo espiritual, ele é liberto daquele condicionamento que ele estava temporariamente, quando ele é morto por Krishna. Quando Krishna abandona alguém, essa pessoa se beneficia. Então, atos de maldade, que em outra pessoa seria ruim ou execrável ou não interessante, agradável de se ouvir, quando é feito por Krishna, é sempre doce. Quando Krishna, por exemplo, abandona, às vezes, as suas grandes devotas, né, como Sita e Radharani, a explicação é que Krishna não está abandonando ninguém, porque Krishna é onipresente. Só que no sentimento de saudade, a presença de Krishna fica mais forte. Porque como Krishna não é diferente da lembrança dele, você lembra muito mais de uma pessoa quando ela está ausente, quando você a perde, do que quando ela está presente e você tem ela à sua disposição, né? Então, quando Krishna, por exemplo, está com a sua devota Radharani, ela está vendo um Krishna. Mas quando Krishna vai embora, a abandona, entre aspas, ela vê infinitos Krishnas. Em todo lugar que ela vê, ela lembra de Krishna. E Krishna está muito mais presente ali na forma da lembrança dele, da saudade dele. Então, Krishna não é julgado em termos da nossa bondade e maldade. Ele faz coisas que são, às vezes, ilícitas, como roubar manteiga do vizinho e várias coisas assim. Mas quando você entende a profundidade da história, tudo é puro, né? Tudo é muito doce. Então, quando a gente trata de Krishna, a gente não discrimina o que a gente lê, o que a gente deixa de ler. A gente vai ouvir todas as histórias de Krishna. Krishna como um guerreiro, Krishna como um sábio, Krishna matando demônios, Krishna roubando manteiga da vizinha, Krishna abandonando Sita, Krishna abandonando Radharani. A gente ouve todas essas histórias porque Krishna é sempre doce. A gente só tem que entender, chegar no nível de compreensão que o Prabhupada tinha, né? Para a gente compreender isso, que Krishna é sempre doce e todas as suas narrativas valem a escuta. Um outro capítulo do livro chama-se Todos Somos Servos. Quando o Prabhupada disse isso? Prabhupada disse isso quando ele estava recebendo massagem de Shrutakirti. Shrutakirti começou aí a sua carreira de servo de Prabhupada fazendo massagens. Prabhupada era muito idoso, então ele precisava sempre de massagem para conseguir manter seus serviços, né, que eram muitos, de viagem, coisas assim. Então o Shrutakirti massageava todo o corpo de Prabhupada com óleo de mostarda, do pescoço para baixo, que era para aquecer o corpo, dar vitalidade, energia.
e já na cabeça ele passava óleo de sândalo, que é refrescante. Então Prabhupada disse que para nós servirmos bem Krishna, nós precisamos do corpo aquecido e da mente fresca, né? De cabeça fresca. O óleo de sândalo esfria o cérebro, assim, Prabhupada disse que é a composição ideal. Então Prabhupada recebia sempre essa massagem. Por as 3 primeiras massagens, Shruta Kirti deu, Prabhupada não disse nada, ficou quietinho. Prabhupada só falava ao final, muito obrigado. E Shruta Kirti, na 4ª massagem, ele estava numa expectativa assim de, será que Prabhupada não me daria alguma instrução, alguma orientação especial? E ele foi com isso no coração dele, e aí na 4ª massagem, Prabhupada deu uma instrução. Prabhupada, enquanto recebia a massagem, começou a cantar uma música assim baixinho. Os devotos de Krishna geralmente fazem isso. Você está lavando louça, assim, 2 Hare Krishna na pia, daqui a pouco um começa a cantar Hare Krishna, aí às vezes o outro responde. É algo comum. Então Prabhupada estava recebendo massagem, aí com os olhos fechados, né? Prabhupada recebia massagem geralmente sentado, em postura de lótus, não deitado. E aí Prabhupada começou a cantar a música Govinda Madipurusham Tamaham Bhajami. Essa canção diz, eu adoro Govinda, a pessoa original. E a Prabhupada balbuciou essa canção e depois falou com o Shruta Kirti assim, todos somos servos. A diferença é que nós temos o orgulho de sermos servos de Govinda, de Krishna, a pessoa suprema. Então essa instrução é muito profunda e vira assim, durante uma massagem, né, de uma música, uma frase, num momento que não é uma palestra, aquilo teve impacto sobre Shruta Kirti, ele gostou muito, registrou isso no diário dele. Então essa é uma instrução muito importante, porque as pessoas que não servem Krishna, elas inevitavelmente vão ter que servir alguém. Elas vão ter que servir o político que elas idolatram, elas vão ter que servir um patrão, elas vão ter que servir seu cãozinho, elas vão ter que servir seus próprios sentidos, né? Os sentidos podem ser bem tirânicos, né? Os olhos podem exigir ver uma coisa, ou as pernas podem exigir ir até um determinado local, a língua pode exigir coisas, os genitais podem exigir coisas, em que a pessoa faz aquilo contra a sua vontade, né? Ela traz seus valores, ela se sente culpada, ou a sociedade a culpa por ter atendido, né, aquele senhor, os sentidos como senhores da pessoa, e ela talvez termine presa ou condenada ao ostracismo, ou condenada socialmente, coisas assim, né? Então todo mundo está servindo alguém. Ou você serve uma ideologia, você serve seus sentidos, um patrão. Ninguém pode dizer assim que é independente. Em última instância, todos estão debaixo, por exemplo, também de nascimento, doença, velhice e morte. Ninguém pode se dizer independente dessas coisas, né? Então todos somos servos, isso é inevitável. Agora Prabhupada diz, mas nós que escolhemos sermos servos de Krishna, nós temos o orgulho, nós continuamos servos, mas nós temos o orgulho de servirmos a pessoa suprema. Então ser servo de Krishna é muito melhor. Você percebe que quando você se deixa entregue a seus sentidos, por exemplo, se você aceita ele como senhores, eles te causam muita ansiedade, eles te levam por caminhos autodestrutivos, maus caminhos. Agora, quando você controla seus sentidos de acordo com as instruções de Krishna, Krishna diz, use sua língua só para comer alimento que você ofereceu a mim, use seu ouvido para ouvir a minha mensagem na Bhagavad Gita, use meus olhos para me contemplar no templo. Quando você dá seus sentidos para Krishna, né? Você se torna um servo de Krishna, ao invés de servo dos seus sentidos, você vê que sua vida fica muito mais segura. Sua ansiedade diminui, sua saúde aumenta, você não se envolve com coisas autodestrutivas. Assim, a opção assim, é bem clara, assim, qualquer um que experimente pode perceber que ser servo de Krishna é algo especial, né? E ser servo de alguém famoso, importante, também dá um orgulho, né? Prabhupada falou aí de orgulho. Então uma pessoa assim que é hold, né, que carrega os instrumentos de um grande artista, ela tem orgulho daquilo, né? O juiz que apitou na Copa do Mundo, eles não são protagonistas, né? Mas como eles estão servindo a algo muito grandioso, eles ficam orgulhosos. Então Prabhupada diz que a natureza do orgulho fica bem atendida também em servir Krishna, porque Krishna é a pessoa suprema, o mais famoso, o mais bonito, o mais legal, o melhor amigo dos seus servos. Então Prabhupada deu essa instrução aí no momento de massagem, e é mais uma instrução bem agradável aí, e íntima que a gente encontra no livro. Aumentando aí o nível de descontração das histórias, tem uma história que se chama Me Traga uma 7-Up. Não sei de que ano você é, você que está assistindo,
Mas se você é um millennium aí, nascido antes dos anos 2000, você provavelmente conhece o refrigerante 7-Up. Você que é mais jovenzinho, o 7-Up hoje é mais ou menos o H2O, aquele refrigerante H2O. É uma Sprite com um pouco menos de gás, assim. E essas refrigerante 7-Up era muito popular nos anos 70, 80, né? Que foi quando o Prabhupada esteve no Ocidente. E Prabhupada conheceu o bendito refrigerante. Isso aparece nesse livro também. Prabhupada conhece refrigerante através de uma aeromoça. Prabhupada estava no avião viajando para apresentar Krishna para diferentes lugares. E aí a aeromoça ofereceu 7-Up para Prabhupada. Prabhupada perguntou o que era. Prabhupada leu os ingredientes, que é algo que Hare Krishna faz frequentemente. Nossos amigos veganos, vegetarianos em geral também fazem. E a Prabhupada viu lá que era água, açúcar, ácido cítrico, não sei o quê. E a Prabhupada falou, que ótimo, todos os ingredientes naturais. Aí o secretário de Prabhupada, tinha mais alguém junto, pediu 3 copos para a aeromoça. A aeromoça chegou com 3 copos de 7-Up, Prabhupada pegou. E aí o Shrutakirti e o outro devoto estavam juntos, pensaram assim, vamos esperar a Prabhupada dar o primeiro gole, que a gente tem certeza que é praçada. Que praçada é o alimento que primeiro você oferece a Deus, e depois que Deus aceitou, que Deus ele come assim de forma extraordinária, né? Ele pode comer com os olhos, com o pensamento, então o alimento continua ali intacto. Só que esse alimento é transformado pela misericórdia de Deus, por ter entrado em contato com Deus, que é completamente puro, o alimento é chamado de praçada, que significa muito puro, ou misericórdia, santificado, algo assim. Então os devotos têm um critério do que eles oferecem para Krishna. Por exemplo, tem que ter ingredientes puros, geralmente tem que ter sido preparado por alguém que fez aquilo com devoção a Krishna e tudo isso. Então os devotos nunca tinham visto assim, oferecer para Krishna refrigerante, né? Então eles esperaram Prabhupada dar o primeiro gole para saber, não, isso realmente pode ser oferecido para Krishna e virar praçada. Aí Prabhupada segurou o copo e deu a primeira golada. Aí os devotos, opa, tá liberado, né? Aí todo mundo deu essas goladinhas. E aí Shrutakirti conta que cada vez que o Prabhupada dava uma golada, ele fazia assim, que refrescante. O Shrutakirti no livro diz que se Prabhupada fizesse a propaganda do refrigerante, seria um grande sucesso, que ele poderia ser o garoto propaganda. Ele estava muito empolgado. Aí ele tomava assim um pouquinho, falava, muito refrescante. Era bem divertido quando o Prabhupada descobriu alguma coisa nova nos Estados Unidos ou no Ocidente em geral. A primeira vez que o Prabhupada comeu pipoca foi fora da Índia, ele não conhecia pipoca. Primeira vez que ele viu uma enceradeira, né? Aquele negócio de encerachão, assim. E era bem divertido o Prabhupada descobrir, né? Então ele estava ali descobrindo o refrigerante, um senhor idoso descobrindo o refrigerante. E aí o Shrutakirti fala que o Prabhupada tomou uns 3, 4 ou 5 copos no avião. E aí passou esse assunto, né? Mas o Shrutakirti, vendo que o Prabhupada tinha gostado muito, ele comprou um engradado de garrafas de vidro, né? Naquela época os refrigerantes vinham muito em garrafa de vidro. E guardou assim no templo, lá onde eles estavam morando, né? Visitando. Aí deu um tempo, o Prabhupada estava conversando com o presidente de um outro templo, assim, assuntos sérios e tudo. Estava na sala só o Prabhupada e esse presidente de templo. Aí o presidente de templo, de repente, sai exasperado e chama o Shrutakirti. Seu secretário de Prabhupada, né? Ele fala, sim. Prabhupada pediu água, pegue água, rápido. Prabhupada pediu. Aí o Shrutakirti, ao invés de sair de perto para pegar água, ele entra na sala, assim, e o presidente do templo fica meio aborrecido, né? Você não viu o que eu falei? Tem que pegar água pro Prabhupada. Ele falou, não, calma aí, eu quero falar um negócio pro Prabhupada primeiro. O presidente do templo, assim, meio aborrecido, né? Tava conversando coisas sérias com o Prabhupada também. Aí o Shrutakirti entra na sala e pergunta, Prabhupada, o senhor gostaria de uma 7-Up? E aí o Prabhupada fala, sim, traga uma 7-Up. E aí o presidente de templo, assim, o que está acontecendo? Devoto de Krishna agora toma refrigerante, Prabhupada pediu 7-Up, de onde saiu esse assunto? Quem é esse secretário intrometido, atrapalhando aqui minha conversa? Assim, o presidente de templo bem desorientado. E o Shrutakirti já tinha esse refrigerante guardado, assim, tipo uma semana, um tempão, ele estava com medo de oferecer para o Prabhupada. Mas nesse dia ele criou coragem ali, atropelou o presidente de templo, coitado, e ofereceu para o Prabhupada, e o Prabhupada aceitou, né? E aí falou que o Prabhupada fez a mesma coisa, ele tomou o refrigerante assim, quando ele tirou da boca ele falou, que refrescante. E o presidente de templo, não entendendo nada, ele disse que o Prabhupada levantou de onde ele estava sentado e começou a bebericar, assim, andando de um lado para o outro, assim, achando muito gostoso. E aí o final da história é que 7-Up virou uma sensação entre os devotos de Krishna.
todos os templos tinham, assim, gradados, na frente do templo ficavam muitas garrafas caídas pelo chão, assim. E aí a coisa começou a perder o controle. E aí Prabhupada deu um basta naquilo, falou Shrutakirti enviar cartas para os templos e orientar as pessoas que não era necessário ter 7-Up nos templos. Ele disse, eu tomo isso porque eu tenho problemas de digestão, isso me ajuda, mas fora isso, tomar 7-Up não é algo fundamental, não é algo necessário. Assim, não é parte da liturgia dos templos, assim, não é necessário. E aí o pessoal deu uma esfriada. Então é isso, dá para tirar algumas lições dessa história, mas eu não vou tirar nenhuma lição que fique a lição de que o guru é descontraído também. O guru é um cara legal, né? Ele é uma pessoa, assim, ele tem curiosidade pelo mundo, ele faz coisas normais, né? Senão a gente fica com medo, né, de se tornar guru ou de se tornar um presidente de templo, algo assim. A gente pensar, quanto mais eu avanço espiritualmente, mais eu tenho que ficar sisudo, ou coisas assim. Não, você tem que ficar mais devotado a Krishna, você tem que se importar mais com as pessoas, você tem que ter mais domínio sobre impulsos negativos, mas ser feliz e descobrir um refrigerante novo e coisas assim, né? E fazer... Não, isso é normal, né? Então é bom a gente descobrir isso. E a gente vê muitos devotos, assim, excêntricos, né? Ou peculiares, né? O maior de todos, com certeza, é Shiva. Você vê também Murari Gupta, Nityananda. Eles são gurus, são devotos, assim, do mais alto calibre, mas eles têm aí suas características engraçadas ou excêntricas, né? Então acho que essa é a lição dessa história. Relaxa, né? Ser um devoto puro não é ser tenso ou sisudo, né? A pessoa é feliz com Krishna, segue todos os princípios que tem que seguir, mas ela também é relaxada. Para finalizar, tem um capítulo do livro que não conta só uma passagem, mas ele reúne vários momentos com Prabhupada associados a japa. Japa, para quem não sabe, é como o terço Hare Krishna, assim, é um conjunto de contas, tem 108 bolinhas, e você canta o mantra Hare Krishna uma vez em cada uma delas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e passa para outra. Para um devoto de Krishna ser iniciado, ele faz o voto de cantar 16 voltas de japa. Então, Prabhupada, muitas vezes na sua sala, quando Shrutakirti chegava para atendê-lo, Prabhupada comentava alguma coisa sobre japa. Uma vez Prabhupada contou como ele cantava japa quando ele era chefe de família. Para quem não sabe, Prabhupada foi casado, teve filhos, e ele também gerenciava um negócio de sucessos, de uma espécie de farmácia. Ele produzia ungüentos específicos. Ele disse até que desenvolveu uma pasta de dente assim que tirava a cárie do dente, ao invés de ter que extrair o dente. Ela conseguia tirar a cárie do dente. Ele disse que era muito bem vendido. Era chamado ungüentos dos D. D era o sobrenome de Prabhupada. Então ele contou para Shrutakirti, quando eu era chefe de família, Shrutakirti disse que eram momentos muito doces quando Prabhupada falava do passado dele, a infância e a vida de casado. Ele fala, quando eu era um chefe de família, eu tinha uma estratégia para cantar minhas 16 voltas de japa. Eu cantava 4 voltas antes de cada uma das 3 refeições. Aí ele falou assim, quando você sabe que você não vai comer até cantar sua japa, você canta sua japa. É um incentivo grande, né? Então, se o café da manhã era 8h30, Prabhupada, 8 horas, pegava sua japa e começava a cantar para garantir que ele teria cantado 4 voltas antes do café da manhã. Porque se desse o horário do café da manhã e não tivesse cantado, ele sabia, não, primeiro eu tenho que cantar. Então tinha ali uma chantagem, assim como fosse uma premiação, né? O estômago pedindo seu prêmio de comida, tá, vou te dar, mas primeiro a japa. E aí ele cantava 4 antes do café, 4 antes do almoço, 4 antes do jantar, e disse que antes de dormir ele cantava mais 4. Ele disse que assim ele resolvia a questão da japa dele. Uma outra história que Shrutakirti conta ainda em relação a japa é que muitas vezes algum discípulo de Prabhupada pedia para conversar com ele e chegava até o quarto onde Shrutakirti estava junto, e a pessoa tinha um problema específico e ela pensava em uma solução específica para aquele problema. E Prabhupada rejeitava aquela solução, que era mais ou menos uma solução óbvia, assim, de causa e efeito, e ele falava assim, você está cantando bem sua japa? Você está cantando 16 voltas? As pessoas falavam que não, estava meio fraca, ou sim. A Prabhupada falou, não, você tem que cantar melhor. Se está difícil, cante mais alto. Se você está cansado, cante andando. Mas você tem que cantar sua japa, aí seus problemas vão resolver. Não que o Prabhupada fosse um maluco do tipo, Prabhupada precisa de uma cirurgia. Ele falava, cante japa. Não. O Prabhupada acompanhava os devotos em cirurgias e coisas assim, claro. Mas
em vários casos, assim, a pessoa solucionava com japa. Um exemplo concreto que ele dá era de um monge que estava tendo dificuldade de controlar seu impulso sexual. E o monge disse assim, eu acho que se eu casar, o meu problema vai ser resolvido. E a Prabhupada disse, você acha que casar vai resolver seus problemas? Porque há problemas sexuais dentro do casamento, né? Enquanto o monge, ele cai, se ele tem relacionamento sexual algum, né? Que ele não pode ter nenhum. Uma pessoa casada cai se ela se envolve com adultério, com prostituição, com pornografia. Assim, há um mundo de oportunidades para uma pessoa casada ter uma conduta sexual inapropriada também, né? Como aquele monge tinha tido, ele tinha tido relação sexual sendo monge. E aí, Prabhupada disse, mas você acha que casar vai resolver seu problema de descontrole sexual? Você deve cantar japa, cante só japa. Cante só japa melhor, cante 16 voltas, cante pela manhã, cante andando, cante se a sua mente perturbar, cante alto. Prabhupada várias vezes dava uma solução assim, que era em torno da japa. Às vezes também as pessoas queriam introduzir outras práticas espirituais e Prabhupada dizia, não, primeiro vocês têm que seguir os 4 princípios que eu já ensinei, vocês não estão seguindo direito, e cantar 16 voltas de japa, que vocês não estão cantando direito. Uma pessoa tinha entrado no quarto para perguntar ao Prabhupada se eles deveriam seguir Ekadashi, que era fazer jejum de grãos a cada 15 dias, e também Chaturmasya. São 4 meses que você evita espinafre, evita iogurte, evita algumas comidas assim. E Prabhupada disse, não introduzam mais nada, parem com esses rituais. Eu quero que vocês sigam os 4 princípios e cantem 16 voltas de japa. Depois, se vocês estiverem fazendo isso bem, nós podemos introduzir outras coisas. Por enquanto, é isso que eu quero de vocês. Façam o básico, eu dei o básico. Façam isso e vocês vão ser bem-sucedidos. Então esse é outro capítulo do livro que é bem interessante. E o último capítulo aí extra se chama O que você pode falar em 3 minutos. Eu vou aproveitar esse título do capítulo só para fazer a propaganda do livro. Compre esse livro aqui na descrição do vídeo. Chama-se Qual é a Dificuldade? Tem mais de 100 histórias desse tipo, é muito divertido. É uma leitura muito leve e te aproxima bastante Prabhupada, o que é bem bom. E é esse capítulo que se chama O que você pode fazer em 3 minutos. Prabhupada disse que a verdadeira pregação é dar livros para as pessoas. Porque o que você pode falar em 3 minutos, né? Então a pessoa vai te parar na rua, vai perguntar o que significa esse cabelinho, o que significa essa marca na testa, por que você usa essa roupa? Ou elas vão na recepção do templo, vão fazer algumas perguntas. Aí você tem 3 minutos ali para respondê-la, né? Agora, se ela leva um livro, ela tem ali horas e horas, talvez meses, talvez anos de informação para ela ler, reler. Em diferentes fases da vida dela, ela vai absorver coisas diferentes. Então, Prabhupada disse que você pode falar em 3 minutos. A verdadeira pregação é distribua livros. Então, esse vídeo aqui é curtinho, tem menos de meia hora, mas fica aí a propaganda. Compre esse livro, que você vai ter aí anos e anos de leituras e releituras com muitas histórias interessantes. Eita, gaguejei. Você vai ter muitas horas, talvez anos, né, de leitura e releitura dessas histórias de Prabhupada para sempre te inspirar em consciência de Krishna. Então é isso, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Hare Krishna.